Rapunzel! Rapunzel! Solte tuas tranças! Oh, Rapunzel! Oh. Imagino que você tenha escutado isso algumas vezes quando era pequeno, não escutou? O que ninguém te contou é que a história da Rapunzel tem uma origem sangrenta, inspirada não apenas em contos antigos, mas em uma história real. Sempre que eu apareço por aqui para revelar a verdade por trás dos contos de fadas, alguns nomes me acompanham, não é? Giambattista Basile e os irmãos Grimm. No caso da Rapunzel, não é diferente. Os irmãos Grimm publicaram sua história em 1812, mas usaram como inspiração certos contos antigos, como Rapunzel, lançado em 1790 por Friedrich Schultz. Schultz, por sua vez, fez uma tradução de Percinet, da escritora francesa Charlotte Rosé de Caumont de la Force. Percinet é de 1698 e acabou sendo influenciado pelo conto Petrocinella, de 1634. E sabe quem escreveu esse último? O próprio Giambattista Basile. Estou falando. A questão aqui é que, até chegar aos Grimm, o conto passou por uma série de autores e provavelmente teve como base a antiga história de uma santa. De uma santa da Igreja Católica Romana. Esse caso remete ao século III depois de Cristo e começa com uma mulher chamada Bárbara, nascida na antiga cidade de Nicomédia. Diz a lenda que ela foi trancada em uma torre da mesma forma que Rapunzel. A diferença é que não foi por uma feiticeira, mas sim pelo próprio pai, um nobre rico chamado Dioscoro. Não é que ele fosse um bruxo ou algo do tipo. Ele só tinha problemas com duas coisas. Primeiro, que Bárbara... a Bárbara era bonita demais. E o senhor estava exausto dos pretendentes inadequados. Como o próprio Dioscoro queria escolher o marido da filha, ele decidiu escondê-la até achar a pessoa certa. E a segunda razão pesava muito mais no contexto histórico. Na época, uma nova religião estava ganhando força. Você deve conhecê-la. O cristianismo. E como Dioscoro era adepto às crenças da Roma Antiga, que tinham o politeísmo envolvido, os ensinamentos sobre Jesus não eram bem vistos. Não. Só que essa proteção de nada adiantou. Nada. Já que Bárbara acabou conhecendo o cristianismo de todo jeito. Tanto é que se converteu na hora. Não se sabe ao certo como foi. Mas o que a lenda conta é que ela recebia roupas e comidas através de uma cesta. Olha que incrível. Na torre. Em um dia, além dos mantimentos costumeiros, um livro misterioso foi na cestinha lá pra cima. Provavelmente, a Bíblia. O que estava escrito foi o suficiente para que ela se convertesse e passasse a pedir favores aos criados para que eles levassem objetos religiosos. Bárbara até foi batizada em segredo depois de enganar o pai e receber um padre disfarçado de médico. Só que, infelizmente, a verdade acabou chegando e a moça sofreu consequências. Em uma época em que o pai estava viajando e a torre passava por reformas, ela pediu para que os trabalhadores abrissem 3 janelas, ao invés de apenas 2. Tudo para que ela pudesse reverenciar a Santíssima Trindade. E assim que voltou de viagem, Dioscoro descobriu a conversão de Bárbara e ficou furioso.
Ele a pegou pelos cabelos e a arrastou para fora da torre e a jogou em uma prisão para aguardar julgamento. Mesmo sendo o pai dela, Dioscoro fez questão de que Bárbara fosse julgada por sua fé. E quando o juiz pediu que ela escolhesse entre renunciar ao cristianismo e passar por tortura, a jovem acabou escolhendo tortura. Bárbara foi açoitada, teve seus seios cortados e queimados, e ainda foi obrigada a andar pelas ruas sem roupa. Por fim, Dioscoro pegou Bárbara pelos cabelos e, com a espada, decapitou a própria filha. Segundo a lenda, logo após assassiná-la, um raio atingiu o homem e acabou com a sua vida instantaneamente. Com o passar dos anos e de muitos atos atribuídos a seu nome, a Igreja Católica reconheceu: Bárbara era uma santa. E por mais que ela não tivesse os cabelos tão longos como os de Rapunzel, a semelhança de sua história com os contos que surgiram depois chama bastante atenção. Inclusive com a versão dos irmãos Grimm. Era uma vez um casal que aguardava ansiosamente a chegada de sua primeira criança. Marido e mulher viviam ao lado de uma grande horta com muros altos que fazia parte da propriedade de uma feiticeira. Escuta essa. Ao que parece, isso nunca foi um problema para os dois, até que a mulher começou a experimentar os desejos da gravidez. Do alto da torre de seu castelo, ela viu os rabanetes da horta da feiticeira e começou a querer mais que tudo no mundo aquele alimento. Seu desejo era tamanho que ela passou a recusar qualquer comida. Por causa disso, a cada dia que passava, a mulher ficava mais e mais fraca. Foi definhando. E o marido percebeu isso. O problema é que para pegar os rabanetes da feiticeira, ela precisaria invadir a propriedade. E aí você me pergunta, mas por que o marido simplesmente não pediu alguns rabanetes? Infelizmente, a história não dá esse detalhe. O que é que eu posso fazer? Medo. Talvez. Seja como for, o homem temeu pela vida da esposa e resolveu pular o muro naquela mesma noite. Com os rabanetes em mãos, ele preparou um jantar para a esposa. A comida estava tão boa que não foi o suficiente. A mulher imaginava que ficaria mais forte se comesse outra refeição daquela. E lá foi o marido, na noite seguinte, buscar mais da hortaliça da feiticeira. O único problema é que assim que ele pulou o muro, a feiticeira apareceu na frente dele. O susto foi grande, mas pior do que isso, era só o que ela poderia fazer com o homem. Depois de acusá-lo de roubo, ele pediu por misericórdia e explicou que só invadiu a propriedade por causa dos desejos da esposa, que estava grávida. Foi então que a feiticeira ficou mais tranquila e propôs um acordo. Ela deixaria que o homem levasse quantos rabanetes quisesse, mas, em troca, a criança que a esposa daria à luz ficaria com ela. A feiticeira
cuidaria dela como se fosse sua e não deixaria que nada lhe faltasse. Apavorado, o homem concordou com a condição e assim que nasceu o bebê, ele foi entregue para outra mulher. Era uma menina linda que acabou recebendo o nome de Rapunzel. À medida com que crescia, ela se tornava cada vez mais bela, com longos cabelos dourados e nunca antes cortados. Ao completar 12 anos, a feiticeira a colocou dentro de uma alta torre no meio da floresta, feita com um único quarto e janela. Não havia portas ou escadas, e a única forma de entrar nos aposentos de Rapunzel era escalando até as janelas. Caso a feiticeira quisesse entrar, bastava ela chamar: Rapunzel, Rapunzel, jogue as suas tranças. Vá! E a feiticeira subia pelo cabelo dela. Por lá, a jovem ficou durante mais alguns anos, até que uma coincidência fez com que a sua vida mudasse para sempre. Enquanto Rapunzel cantava, um príncipe cavalgava pela floresta. E ficou apaixonado pela voz da garota. Ele não conseguiu entrar na torre, mas assim que viu como a feiticeira conseguia, o príncipe esperou o momento certo para pedir que Rapunzel jogue as suas tranças. Uma vez que os dois jovens se conheceram, se apaixonaram perdidamente, a ponto de Rapunzel aceitar o pedido de casamento logo em seguida. Eles até elaboraram um plano para conseguirem fugir. Só que um dia, a jovem, sem querer, pergunta à feiticeira: Feiticeira, me diga, por que você demora tanto para subir, enquanto o filho do rei sobe rapidamente? Você acredita? Essa revelação deixou a feiticeira tão irritada que ela esbofeteou Rapunzel e ainda cortou os seus longos cabelos. Só que a pior punição veio depois. A mulher jogou a jovem em um deserto próximo para que ela ficasse sozinha, sofrendo. E quanto ao príncipe, a feiticeira prendeu o cabelo de Rapunzel para que ele subisse na torre e tivesse uma surpresinha. Assim que subiu, o rapaz deu de cara com a bruxa. E uma mistura de susto e pânico. Ele ainda teve que ouvir o que a mulher havia feito com a garota e que ele nunca mais a veria. Desesperado e triste, o príncipe decide pular da torre pensando que encontraria seu fim. Mas, ao invés de morrer, o rapaz ficou cego por ter caído em um arbusto cheio de espinhos. Sem conseguir achar o caminho para casa, ele ficou andando pela floresta durante dias, semanas, meses, anos. A única coisa que o manteve vivo foi a água dos rios e os frutos da floresta. Foi então que um dia, depois de tanto andar, o príncipe chegou ao deserto em que Rapunzel tinha sido deixada. Ele não sabia, é claro, mas uma pista. Qual? O canto. O príncipe seguiu o som até finalmente encontrar sua amada. E com ela, veja só, um menino e uma menina. Gêmeos nascidos no deserto. Rapunzel e o príncipe se abraçaram em um momento de amor. Então um milagre aconteceu. A moça deixou cair 2 de suas lágrimas nos olhos do rapaz. E o príncipe voltou a enxergar.
Aquilo foi o suficiente para que ele finalmente pudesse retornar ao seu reino. Agora, com Rapunzel ao seu lado e seus 2 filhinhos. Ao contrário de outros contos de fadas, essa história costuma ter um final feliz em várias versões. Bom, infelizmente, como eu falei antes, o mesmo não pode ser dito da Santa Bárbara de Nicomédia. Interessante, não é? Esse é um dos casos em que a vida real é muito mais sombria que a ficção. Então, cuidado, hein? Já imaginou se a sua vida se tornar base para um conto macabro? Entendeu? Fique esperto. Rapunzel.